Bom dia, irmãos. Irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Como nós combinamos, vamos começar esse ano as aulas às 9. Então, para cumprir o prometido, estamos começando a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria estarmos aqui de novo para retomarmos uma etapa da nossa formação nas Escrituras, o estudo da Palavra de Deus. Eu inicio agora o curso de Apocalipse, capítulo por capítulo. Deixe-me apenas explicar por que essa lição é número 11. Eu falei no nosso grupo de WhatsApp. Se alguém não está no grupo e deseja participar, só dá o telefone ali para a Irene. Nós estamos estudando há 2 anos a esperança, e a esperança do ponto de vista escatológico, a esperança do cristão. Então nós estudamos 2016 inteiro a teologia da esperança, estudamos 2017 também um curso chamado Teologia da Esperança, e é claro que esse curso caminha para a escatologia. Nós começamos o segundo semestre do ano passado, um pequenino curso chamado História da Escatologia, que ficou dentro da Teologia da Esperança, e a partir de setembro, por ali, nós começamos a estudar Introdução ao Apocalipse. Foram 10 aulas de introdução. Se alguém não pegou, não teve acesso, as aulas estão disponíveis nesse site que está indicado aqui, o curso, a página EBD Online, ou também no canal do YouTube Escola Bíblica Digital. Por causa disso, eu reorganizei então a numeração das lições, para que essa então se torne a lição número 11. Então, quem está chegando hoje pela primeira vez, a gente está começando o curso de Apocalipse capítulo por capítulo. Vamos começar hoje Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Mas recomendo que busque as aulas anteriores, que são aulas de introdução ao livro. Aulas de introdução ao livro é uma disciplina típica do estudo das Escrituras, que trata dos aspectos externos ao livro. Então essas 10 aulas anteriores, acho que a maioria aqui fez, o ano passado comigo, tratam de aspectos externos ao livro. O que significa isso? Quem escreveu nem sempre está presente no livro. Quando escreveu? Para quem escreveu? Em que situação escreveu? Outra matéria típica dessa matéria de introdução é você estudar o livro panoramicamente, você fazer como se fosse um sobrevoo. Então nós estudamos a estrutura do livro, como se fosse a planta do livro. Agora não, agora nós pousamos e vamos entrar na porta de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Então é um estudo, digamos, interno do livro. Então só para vocês entenderem de onde viemos para onde vamos. É sempre bom saber o mapa do estudo. Então vamos lá. O meu objetivo hoje, vou orar, o meu objetivo hoje é fazer uma breve recapitulação então dessas 10 aulas, que são temas que estão presentes no prólogo aqui do livro, e introduzir o tema de Apocalipse até o versículo 11. Estou aqui, deixa eu ver. Depois eu faço uma revisão melhor. Mas nós vamos até o versículo 11, por aí. Vamos até o versículo 11. Vamos tentar chegar lá. Vamos orar então, pedir a bênção do Senhor sobre o nosso curso. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, atendendo a um convite do Senhor para o estudo da sua palavra, Senhor. Tua palavra é nossa vida, tua palavra é o pão com o qual nos alimentamos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É isso que nós queremos, Senhor.
palavra que sai da sua boca, revelada pelo Teu Espírito Santo, meditada no nosso coração, para que a Tua palavra entre na nossa mente e dê frutos no nosso coração. Nós não somos suficientes para isso, Senhor, nós dependemos da Tua graça. Por isso nós nos apresentamos a Ti, submissos ao Senhor, todos nós em conjunto, para recebermos do Senhor revelação e luz da Tua palavra. Sê conosco, sê com cada um de nós, sê com essa igreja e todos aqueles que estão com a Sua palavra aberta, com a mesma atitude de sede e fome da palavra do Senhor. Nós confiamos inteiramente no cumprimento da Tua promessa, Senhor, de que aquele que busca, encontra, aquele que bate, será aberto para ele. Nós oramos assim, pedindo a graça do Senhor para essa caminhada que começamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria começar a nossa reflexão de Apocalipse, como essa é a primeira aula, um tipo de aula inaugural, fazendo uma reflexão com vocês a respeito do estudo das Escrituras. Eu fiquei pensando numa palavra bíblica para iniciar essa reflexão. Pensei em mente de Cristo, que está lá em 1 Coríntios 2, vocês, porém, têm a mente de Cristo. Fiquei pensando o que é a mente, como é que nós, de fato, acessamos a mente de Cristo. Nós não somos Cristo. Nós não temos a mente de Cristo no sentido de conhecer tudo que Ele conhece, de ser tudo que Ele é. Então, em que sentido nós acessamos a mente de Cristo? Em que sentido nós compartilhamos com Cristo uma certa mentalidade, que eu poderia chamar também, uma outra palavra que eu quero pôr aqui, que a Bíblia não usa, uma certa inteligência. A Bíblia usa palavras espírito, quando ela diz, por exemplo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Muita gente acha que esse versículo significa, não precisa ler muito a Bíblia não, estudar muito não, isso é letra, isso não produz nada, a letra mata. Muito conhecimento, muita sabedoria leva a pessoa à frieza na fé. O que importa é o espírito. Então o espírito seria orar muito, meditar muito, fazer os atos espirituais, litúrgicos e tal. É isso que traz a vida cristã autêntica. Então existe um certo bloqueio dos crentes em relação à mente, à inteligência de Cristo. Se a gente parar um pouco para pensar no que é a mente, vamos pensar primeiro na nossa mente, que é aquela que nós conhecemos, porque a mente de Cristo nós não conhecemos. Nós não sabemos o que é conhecimento ilimitado, sabedoria sem limites. Uma vez um professor disse para nós que Deus não é racional. Daí a gente pensou, meu Deus, como assim? Deus é irracional? Não, racional somos nós que temos que pensar para saber. Racionais somos nós que temos que usar a razão, desenvolver pensamentos, para então sintetizar alguma coisa lógica. Deus sabe. Deus não tem que julgar, pensar, decidir. Ele não entra em crise de pensamento. Ele sabe. Tudo para ele é claro, como aquilo que está diante ali dele. Nesse sentido, nós temos que pensar na nossa mente. Porque a mente de Deus é infinita, a mente de Deus é inacessível, e sempre será. Às vezes a gente pensa que quando estiver no céu, lá no final de Apocalipse, o novos céus e nova terra, então nós seremos deuses, nós também saberemos tudo, veremos tudo. Talvez o que vai mudar é o nosso acesso mais direto, mais pleno à fonte da sabedoria, mas nós ainda nos debruçaremos sobre ele. Essa para mim é a maior definição de vida eterna, debruçar-se sobre Deus, beber de Deus infinitamente para sempre, sem nunca esgotá-lo e sem nunca esgotar nossa fome, nossa sede dele. Mas a nossa mente, irmãos, é onde nós processamos informações.
Nós podemos pensar precariamente num computador, né? É claro que o computador reflete o nosso modo de processar, porque nós que criamos a máquina, né? Então a máquina que se parece conosco, né? Mas como a máquina é uma máquina, é mais fácil a gente pensar como ela processa, né? A inteligência artificial, por exemplo, né? O que é uma inteligência artificial, né? É um centro de processamento, né? Em que entram dados, né? Que a gente chama de input, né? Na linguagem da informática, a portuguesada, né? Input mesmo, né? E saem, né? Resultado output, né? Não vou tentar falar inglês, né? Eu posso falar em português, né? Não preciso falar com sotaque inglês, né? Então, input e output. Isso aqui é um processamento de dados, CPU, né? Processamento central de processamento de dados. A gente poderia pensar na nossa mente como sendo esse centro que recebe leitura, informação, dados, o que vê, o que ouve, o que lê, né? E processa isso, né? Então nós processamos algo. E deste algo que nós processamos é que sai então a nossa sabedoria, o nosso output, né? O que é nosso output? Nossa sabedoria, a nossa capacidade de aplicar conhecimento, não esse conhecimento bruto que entra, né? Mas um conhecimento já inteligente, processado, né? Articulado. A palavra articular significa juntar as peças, né? As juntas, né? Isso aqui é uma articulação, o joelho é uma articulação, o cotovelo é uma articulação, por isso artrose, artrite, né? A dor dos artros, né? Então, processar informação, juntar dados, né? Para quê? Para exibi-los, para vomitar dados? Não. Espera-se que saia daí sabedoria, né? E, a meu ver, a principal definição, a mais curta, mais simples definição de sabedoria, a meu ver, né, a que eu uso é aplicar conhecimento adequado à situação, como a situação requer. Então você conhece pessoas que têm muito conhecimento, mas são estúpidos. Por quê? Porque não são convenientes, não são adequados, não dão a resposta certa à situação conforme ela exige. Provérbios, que fala muito de sabedoria, nossa cartilha da sabedoria, fala que palavras, como é que você que é especialista, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim, a palavra dita a seu tempo, né? A palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Eu nunca vi maçãs de ouro nem salvas de prata, porém imagino que seja a coisa perfeita, né? Essa é a ideia, se a gente traduzir para a nossa linguagem hoje, né? A palavra inteligência, ela nos ajuda aqui a entender isso que eu estou falando, se a gente pensar que a palavra inteligência significa interlegere, que vem da palavra, coloquei aí para vocês, né? Acho que aqui tem 2 Gs, legere, que significa ler entre. Então, um outro exemplo que eu poderia dar para vocês é como nós lemos, né? Eu não sei quantas palavras tem nessa lição aqui, né? Mas todas elas estão escritas com apenas 27 letras, que é o nosso alfabeto latino, nosso alfabeto em português. Eu não sei quantas 1000 palavras, né? e expressões tem num livro desse tamanho, né? Essa estatística você acha lá no Google, né? Eu não sei quantas 1000 palavras, mas é bastante, né? Você leva aí mais de um ano para ler tudo, né? Todas elas escritas com 27 letras. Então a palavra inteligência significa que eu escolho dados, né? Eu tenho aqui, digamos, eu não planejei isso, né? Mas já que as canetas estão aqui, né? Deixa eu fazer uma brincadeira. Como se as canetas fossem letras, né? E eu posso unir esta com esta e formo uma expressão inteligente. Tem sentido, né? Por exemplo, a palavra Bíblia tem sentido, né? Mas um francês, um romeno, um sei lá o que,
uma língua bem difícil aí, né? Um russo, né? Apesar de que o russo usa algumas outras letras, né? Mas ele pode pegar dados diferentes e escrever algo que para mim não faz o menor sentido, né? Bom, o que eu estou querendo dizer com tudo isso para a gente encerrar essa parte da introdução? Eu sou filho de crentes, eu comecei a ler a Bíblia com 7 anos, né? E gostava muito, né? Gostava muito, parece história de velho, né? Comecei a ler a Bíblia com 7 anos, Gênesis 1, né? Eu não sabia ler a palavra luz, eu falava luze, que terminava com Z, né? Então eu falava, e criou Deus a luze. Aí minha mãe, não, luz, mas por que, mãe? A letra não é Z, tal, não sei o quê. Então a Bíblia foi minha cartilha. Eu, claro, fiz teologia, continuo estudando, então os dados das Escrituras eu conheço, e qualquer um pode conhecer, é escrito em português, né? Você pode conhecer. O meu desafio para vocês esse ano, que é um desafio que está no meu coração, né, a essa altura do campeonato, como alguém que continua estudando, né, as Escrituras, porque isso não tem fim, não basta mais saber os dados. Não basta mais ter a mente cheia de dados e de informações. Nós queremos a inteligência de Cristo. Nós queremos o modo como Cristo articula os dados da revelação. Não basta mais saber as historinhas da Bíblia. Isso você aprendeu lá na infância, né, e continua talvez aprendendo. Não basta mais ler a Bíblia inteira. Talvez aqui, né, alguns de nós já leram a Bíblia diversas vezes, alguns nunca leram a Bíblia inteira. Mas ler a Bíblia é encher a mente de dados. Não basta. A partir da Bíblia, as pessoas podem falar palavras sem sabedoria e podem defender coisas que não são a inteligência de Cristo. Então, meu convite para vocês nesse ano é que a gente busque a mente de Cristo. A mente de Cristo não vem por imposição de mãos. A mente de Cristo não virá porque eu ministro essa palavra e quem recebe essa palavra, amém, você agora tem a mente de Cristo. Não será assim. Será debruçar-se sobre os dados da revelação e colocar a mente para articular esses dados, processar esses dados, para então expressar a sabedoria de Cristo. É isso que nós queremos. Deu para entender? Isso ainda está assim meio em processo na minha mente, então eu estou tentando também articular isso, né? E não sei até que ponto fica claro. Mas deu para entender? Alguma pergunta sobre a diferença entre dado, né? Dado que entra e sabedoria que sai, né? E que esse é um estágio além de colher os dados. Por exemplo, nessa aula nós vamos expor dados e informações e encaminhar para essa articulação, para esse processamento. Mas a sabedoria de Deus vai se formar aí dentro de você. Isso a gente não tem como compartilhar. Cada um tem que buscar, né? Nós nos ajudamos mutuamente. Porém, isso é um processo do Espírito, né? Diga, meu irmão. A Bíblia, ela foi escrita por Deus, pela mente do homem. Então Deus dá condições para o homem entender. Sim, com certeza. Só que realmente é pelo Espírito. Porque o erudito ele vai ler a Bíblia 1000 vezes e não vai chegar à conclusão. Exatamente. Ele espera de nós, vamos chamar isso aqui de fruto, para usar uma linguagem bíblica, né? Vamos colocar aqui, agora eu voltei para linguagem bíblica, né? Vamos dizer aqui semente e aqui fruto. Ele espera de nós esse fruto. Ele não está pedindo nada, né, que não tenha nos dado condições, né? Ele nos deu isso. Então ele espera de nós sabedoria. Por isso que a gente vê às vezes citações de versículos, mas aquela citação é uma coisa tão estranha, porque você consegue com aquele versículo provar uma coisa que é diferente do espírito das Escrituras. Exatamente. Eu vi alguém fazendo isso outro dia, e aí eu fui olhar no versículo seguinte, a pessoa não tinha lido o contexto todo, e só o versículo seguinte já
já completava, desmistificava aquilo que a pessoa queria provar, ou seja, ela viu de outro, citou, ela nem foi lá conferir, né? E outra coisa que é a interpretação do Velho Testamento sem o Novo Testamento. Você é capaz de falar muita besteira. Outra crise. É isso que a palavra chama de o Espírito das Escrituras. Claro, a gente pensa no Espírito como Espírito Santo, né? Mas às vezes o Espírito que está referido ali é o Espírito com letra minúscula. E isso tem que ser entendido como uma inteligência. Então isso que ele está falando são dados, né? A pessoa colhe dados, não processa e output dados, né? Mas isso não forma a inteligência de Cristo. E não tem como dizer onde está. Não tem como dizer onde está. É uma inteligência, é algo processado, né? Vamos nessa direção, né? Vamos buscar isso, porque nós chegamos num ponto em que nós temos muitos dados, né? Todo cristão tem condições, né, de convivendo com a igreja, convivendo com o mundo evangélico, né, de qualquer fonte, né, ele tem muitos dados, ele tem muita informação, ele sabe a história de Davi, de Jonas, a história do gigante Golias, etc. Mas aquela pergunta que eu sempre faço na sala de aula, né, e o queco? Né? E o que é que eu tenho com isso? Né? Tá, história de Davi e Golias, e daí? Né? História de Jonas na baleia, e daí? Né? O Novo Testamento, né, como ele mencionou, a inteligência de Cristo interpretou esses dados de um modo que chocou e escandalizou os peritos do Antigo Testamento da época de Jesus. Essa inteligência que nós queremos, que os fariseus não alcançaram, tendo acesso ao mesmo Antigo Testamento, ao mesmo profeta, à mesma lei de Moisés, mas não alcançou a mente de Cristo, né? Como o irmão Ismael falou, a mente de Cristo nos foi dada, porém não está pronta. Ninguém pense aqui que tem a mente de Cristo, que pode falar o que quiser, que isso é o que Cristo falaria. A igreja não está lendo aqui agora, em seus passos, o que faria Jesus, né? Isso não vem pronto. Isso é um segmento não de cortar, né? Segmento, mas de seguir, né? Seguir. E seguir não é apenas seguir fisicamente com os pés, né? Cristo não está aqui fisicamente para eu andar atrás dele. Seguir sua mente, seguir seu modo de agir, seu modo de olhar, seu modo de pensar. Esse é um nível acima de saber os dados. Agora é você e o Espírito Santo, você e sua busca, você e sua luta. Não é uma luta solitária, isso que nós estamos fazendo aqui, né? É uma luta conjunta, é uma luta do corpo de Cristo. Eu interpreto essa questão dos dados, é que ele está ligado com a prática. Senão ele é apenas teórico. Teoria tem bastante. Então os dados têm que levar uma reflexão para a prática sobre os dados e a reflexão do que os dados dizem. Vamos colocar a prática aqui como porque, output também, o que sai. Né? Porque você está falando de muito, nós temos muitos dados, as pessoas têm muitos dados, sim. Tal. De fato. E muitas vezes há uma incoerência entre os dados que se tem, a graduação que se tem, os estudos, a posição, com a prática. Exatamente. Que seriam os frutos. Quer dizer, os frutos não condizem com o que se conheceu, porque a interpretação não está sendo praticada. É outra problemática, né? É outra problemática. Veja como a coisa pode se desdobrar, né? Eu falei em frutos, né, com base no que foi dito, você falou prática, eu tinha falado sabedoria, quer dizer, tudo aquilo que vai sair dessa nossa convivência com Cristo, né? Então veja como é um desafio, né? Sabe o que é desafio, né? Desafio é dizer assim, aquilo que o Tiago fala, né? Mostra aí o teu output, né? Você não tem entradas? Mostra aí agora o teu output. E esse output aqui, né? Outputinho, né? Tem que ser coerente com aquilo que nos foi dado, com a graça, né? A graça. Aqui você pode colocar tudo aquilo lá que o
O irmão Ismael falou, né? O Espírito, a graça, né? Quando eu citei 2 Coríntios 2:10, né? Quando fala, vocês têm o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo agindo, você não está sozinho nesse processamento, né? Você tem o Espírito Santo, você tem o corpo de Cristo, né? Você tem seu próprio e particular acesso a Cristo, né? Então a nossa fé cristã, especialmente a nossa protestante, né? Ela enfatiza muito a nossa responsabilidade individual. Você vai caçar seus tesouros, né? Abandone a preguiça e vá caçar tesouros, né? Os tesouros das Escrituras, eles não estão prontos, você tem que buscá-los. Por outro lado, nós não estamos sozinhos nisso, nós temos o corpo de Cristo, né? Então essa classe pretende ser um local de encontro de buscadores, né? Que se auxiliam aqui mutuamente nesse encontro semanal, a fim de que o nosso output, né, seja sábio, né? Nós precisamos anunciar o reino de Deus, né? Nós estamos aqui para isso, né? Então é isso que nós queremos. E esse fruto tem que ser sábio, cheiroso, bonito. O perfume de Cristo, ele tem que fazer tudo o que Cristo ele quer. Ele tem que conter a essência de Cristo, porque senão é um mau fruto, é um fruto Exato. Distorcido. Quem plantou em nós quer colher. É legalista, né? Quem plantou em nós quer colher, e é justo que ele colha. Né? Bom, acho que já deu para entender, né? Fica aí o convite, nós vamos bater nisso ao longo do nosso curso, né? Vamos então para o capítulo 1 de Apocalipse, né? Nós vamos tentar andar aqui em cima disso e tal, né? Vamos ver se o que eu planejei para essa aula a gente consegue cobrir, né? Primeira coisa, o capítulo 1 tem algumas divisões naturais, tá? A sua Bíblia, se tiver títulos, podem ajudá-lo ou não, né? Então cuidado com capítulo, versículo e títulos, né? Eles não são sagrados, eles são apócrifos, você sabe disso, né? Não foi João que escreveu capítulo e versículo, e não foi João que deu o título. Tanto é que o título da sua Bíblia não bate com a minha, né? A divisão em versículos é da época da Reforma, para você ter uma ideia, né? Então não tem a ver com as Escrituras. Porém, às vezes, né, se o sujeito que fez aqui, né, a comissão e tal, às vezes ajuda. Então vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 3, você tem aí uma introdução, né? Uma introdução. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu por meio do anjo, e que foi recebida por João, etc. e tal. Bem-aventurado aqueles que leem e tal. Estou fazendo apenas um reconhecimento rápido. A partir do versículo 4 até o versículo 8, tem aí, digamos, a mão do autor dizendo quem escreveu. Então, esse livro ele tem, assim, digamos, uma dupla ou tripla introdução, né? Então, a partir do versículo 4, João, as 7 igrejas. Então, aqui você já tem resposta a 2 perguntas. De quem? De João. Para quem? Para as 7 igrejas, né? Qual é a fonte? Qual é a autoridade por trás? Aquele que era, que é e que há de vir. Os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito e soberano dos reis da terra. Meu Deus, né? Já ficou difícil, né? Uau! Né? Ele sai de João para as 7 igrejas e já dá uma voadeira assim, né? Você já tem que pensar, meu Deus, né? Da parte do que era, que é e que há de vir, que já é uma construção completamente estranha, né? Que só pode apontar para alguém do infinito, né? Os 7 espíritos que, pela primeira vez chocamos com essa expressão, né? Nós só conhecemos Trindade, né? E conhecemos o Espírito Santo. Agora o cara me aparece aqui com 7 espíritos, né? Vamos ter que entender a linguagem. Jesus, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Aí ele, olha o que é divisão de capítulo e versículo, né?
dentro do versículo 5, ele encerra essa apresentação e rompe um louvor, né? Parece que o fato de ele ter falado em Jesus Cristo o comoveu espiritualmente, e ele rompe um louvor, dizendo: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, vírgula, versículo 6, olha como a divisão não tem lógica, né? Nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele já começou e já terminou a epístola, né? É como se ele tivesse entrado numa euforia e já impetrado aqui a bênção e tal, né? Aí o versículo 7 anuncia, digamos, a síntese da nossa esperança, né? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Né? É o segundo amém aqui que aparece no texto, né? Aí o próprio Deus interrompe a conversa, né? E fala: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Repetiu a expressão do versículo 4, e aqui na sua Bíblia deve ter um título. E aí João começa de novo: eu, João, irmão vosso. Então ele passa aquele êxtase dele, né? Parece que ele começou a falar das coisas do céu e ele se encantou, né? Agora ele volta: João, como estava dizendo, né? Irmão vosso e tal, estava em tal e tal situação e recebi então esta incumbência, que é o que ele falou aqui no versículo 1, né? Notificou ao seu servo João. E depois no versículo 4, quando ele fala eu peguei aqui alguma coisa dele. Versículo 2, ainda quando ele fala: o qual atestou a palavra de Deus. E no versículo 4, João da parte de Deus. Então agora no versículo 9, ele recomeça o prefácio dizendo: João, irmão vosso, estava assim, 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 assado, quando recebi aquilo que ele já falou no versículo 4, né? No versículo 4, escreve o que vês, escreve as 7 igrejas. E aí terminamos então o versículo 11. Então do versículo 1 ao versículo 11, João está tentando começar a escrever o que ele vai escrever. O versículo 12 até o versículo 20, eu não vou tratar hoje, é matéria da próxima aula, mas só para a gente entender o plano interno do capítulo 1, né? João vai ter uma visão, né? Então começa ali no versículo 12. Aliás, no versículo 10 fala assim: achei-me no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz dizendo: o que vês, escreve. João fez aquilo que qualquer um de nós faria. Quem está falando? Ainda mais com uma voz dessa, né? Voz de trombeta. Já encrencou também, né? Porque trombeta não tem voz, né? Voz de trombeta, uma voz estrondosa, né? Como o Antigo Testamento descreve a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz tremer, a voz do Senhor estremece, né? Poderosa, é como trovão, como raio, né? João ouviu essa voz e ele imediatamente se volta para ver. Parece Moisés lá, né? Quando vê a sarça ardente, se volta para ver o fenômeno. E quando ele se volta para ver, ele vê. E aí então tem uma descrição gloriosa, né? Vamos tentar usar uma palavra à altura do que ele vê. Gloriosa, né? Gloriosa. É uma palavra que pode significar coisas aqui nossas, né? Coisas da fama, momento de glória, 15 minutos de glória, porém, se referindo a Deus, vai para o infinito, né? Vai para o inacessível, né?
João tem essa visão. Ele fica extremamente perturbado, né? Versículo 17, quando o vi, caí a seus pés. É muito comum ver a Deus e cair, ver a Deus e desmaiar, né? Não é esse cair do espírito aí que se faz com paletós e lenços, né? Mas é uma cena do profetismo e do apocalipsismo, desses uns únicos, né? Que tem a visão do Deus Todo-Poderoso. E então o Senhor vem para ele com essa figura majestosa, né? Aterrorizadora, né? E fala, não tenha medo. E então o comissiona novamente para escrever as 7 igrejas. Então nós não vamos entrar nessa parte da visão, porque ela é terrível o suficiente, né? E merece uma aula exclusiva para ela, né? E vamos ficar então apenas com a abertura do livro, né? Do capítulo e do livro. Com isso, eu já mostrei aqui para vocês a estrutura do capítulo, né? O tópico 2 aqui da nossa folha, né? Vamos então agora coletar alguns dados dessa introdução, né? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, algum comentário? Né? Apenas a estrutura. Toda vez que você for ler um texto das Escrituras, né? Coloque de lado os capítulos e os versículos, porque eles estão ali para ajudar, mas às vezes atrapalham, né? Coloque de lado os títulos dos capítulos, porque às vezes eles te induzem a uma certa interpretação, mas a interpretação não é do texto, ela foi colocada pelo editor, pelo tradutor, etc. Né? Você pega isso às vezes no Antigo Testamento, né? Visão de Cristo, não sei o quê. Que Cristo, cara? Ele não está dizendo nada de Cristo. Né? Não ainda. Então não induza. Né? Deixe o texto apresentar suas perguntas. Não estrague a surpresa. Né? Deixa o Cristo para quando o Cristo aparecer. Né? Então esse tipo de coisa acontece. Pega lá, por exemplo, Cantares de Salomão. Né? Quem acredita que Cantares de Salomão é Cristo e a igreja, está lá nos títulos. Né? Cristo e sua noiva. A igreja não sei o quê. Né? É indevido. Né? Não façam isso. Então, não precisa arrancar nem cortar. Né? Mas ignore. Dá licença. Dá licença que eu quero ir ao texto, né? Sai da frente que você está me atrapalhando, né? Brincadeira, só para você entender que isso é apócrifo, né? Não é das Escrituras. Bom, então isso que eu estava dizendo, né? Sempre que você começar o estudo de um texto, você dá uma olhada panorâmica, né? Já tá, aqui fulano fala, aqui Deus fala, aqui o profeta reclama e tal. Dá uma olhada geral, né? Depois então você consegue ter um conhecimento melhor. Eu vou fazer agora então uma abordagem, né, do versículo 1 até o 8, ou quem sabe até o 11, não sei bem até onde nós vamos conseguir chegar, porque do versículo 9 ao 11 já é a introdução à visão, né? E ao mesmo tempo vou fazer uma revisão das 10 aulas introdutórias, tá? Então, primeira palavra, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, primeira palavra, revelação de Jesus Cristo. Aqui está o título do livro, que nós chamamos de Apocalipse, né? Mas que em inglês, por exemplo, em outras línguas, foi traduzido para revelação, Revelation, né? Revelação. O nome desse livro indica a sua natureza, indica o seu conteúdo. Então, uma coisa que nós fizemos bastante aqui no ano passado, se você quiser vai lá, recupera essa aula e tal, é o seguinte: esqueça tudo que você sabe sobre Apocalipse, especialmente cinema, filme, ficção, joga tudo fora, faz uma faxina aí na sua caixinha, falando para os homens, né? A sua caixinha da escatologia. As mulheres têm tudo misturado, os homens têm uma caixinha tudo orgânico, tem mais caixinha, cada uma no seu... Não, a gente não entende muito, né? Então mas os homens têm a caixinha da escatologia, onde eles guardam nas aulas da escatologia, tinha a raia, né?
Joga tudo fora, faz uma faxina ali, né? Porque por trás da palavra Apocalipse está a belíssima palavra da revelação. E na nossa língua portuguesa, a palavra Apocalipse está contaminada por demônio, enxofre, cavaleiros, catástrofe, ONU, besta, etc, etc, né? É claro que dentro da revelação nós vamos encontrar coisas que tais, né? Assim como essas, né? Porém, é revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação significa exatamente abrir as cortinas, né? Afastar o véu. Então a ideia é que, baseado no Antigo Testamento ou em qualquer empecilho dos olhos, como tem no Oriente, né? Aquele véu, aquele pano que te obscurece a visão é afastado, né? Então tira da frente dos olhos. O que Jesus aqui está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão aí sofrendo, não estão? Vocês estão sofrendo perseguição, alguns dentre vocês que estão presos, o próprio João está preso, né? Eu, companheiro vosso, me achei na ilha chamada Patmos, preso, né? Prisão de segurança máxima lá da Polícia Federal, né? Do Império, né? A Polícia Imperial de Roma, né? Preso. Outros mortos, toda a igreja tem mártir, toda a família tem alguém que perdeu a vida pela fé, né? E Jesus, então, por graça e misericórdia, abre as cortinas do tempo, as cortinas do mistério, daquilo que até então não havia sido revelado, para que a igreja levante os olhos e veja seu destino, né? Como Deus governa, soberano dos reis da terra, né? Versículo 4. Como Deus está governando esses acontecimentos que, largados à própria sorte, podem parecer caóticos. Podem parecer que o dragão vai engolir a igreja. Então, é nesse sentido, dentro dessa temperatura, que você tem que entender a palavra revelação de Jesus Cristo. O nosso Senhor foi encoberto pelas nuvens. Lembra lá da ascensão? Né? O Senhor foi levado aos céus e uma nuvem o encobriu. Né? Varões galileus, por que estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus virá, é o que está escrito aqui. O que há de vir, o que é o mesmo que esteve entre vocês, que há de vir. Só que agora as nuvens encobrem tudo, e nós só temos diante de nós a besta romana, né? E a espada romana. Então o Senhor fala: vou deixar vocês olharem por trás das cortinas. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar. Está claro aí, né? Revelação que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por meio do anjo, notificou ao seu servo João. Quem recebe a revelação? João. Está claro. A única pergunta que nós poderíamos fazer aqui, tem uma aula passada, né, sobre isso, é: quem é esse João? E a resposta que nós demos, e continuamos dando, é o João da igreja. Ora, que João? Qual outro João poderia se apresentar apenas como João e ser claro para a igreja? O João da igreja, o João de Jesus, o discípulo amado, o apóstolo. É claro que João aqui não se manifesta como nós gostaríamos, por razões do contexto em que ele vive. Porém, João está dizendo: eu, João, né? Versículo 9. Mais lá na frente, né, eu coloquei aí em outros lugares, no capítulo 21, no capítulo 28, ele vai dizer: eu, João. Então a pergunta é: qual João poderia dizer para as igrejas: eu, João? O único João,
né? Se fosse outro, ele teria que ter dito João o fulano, João o Marcos, João sei lá, o Nazareno, João outra coisa, como se costuma fazer na Bíblia. Como ele fala apenas João, nós entendemos João. Tá certo aí, João? Então, muito prazer, eu, João. Qual João? Ninguém faria essa pergunta naquela época, né? Porque era o irmão amado, né? Esse João que foi incumbido por Jesus Cristo de ser a testemunha. Então é muito importante como João se autentica para escrever o livro. Então veja aqui no versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Por que João chamaria para si esta autenticação, essa firma reconhecida, né? Porque ele sabe que o que ele vai dizer lhe foi confiado exclusivamente, né? Então ele reforça o seu papel de testemunha. Ele fala: meus irmãos, o que eu vou falar para vocês, eu recebi da parte de Deus, por meio de um anjo, por meio de Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo que está em Deus, e eu autentico, eu dou testemunho de tudo que vi. Por que você acha que ele precisaria fazer isso? Por causa das coisas que ele vai dizer. Ele vai dizer o que Jesus não disse em carne, o que Paulo não disse. Paulo ficou na moita, né? Brincando, né? De coisas inefáveis. Eu vou tentar explicar, né? Vocês vão ter que confiar em mim, né? Paulo diz que foi, né, ao terceiro céu, né? Viu coisas, né? Inefáveis significa isso, né? Não tem como dizer. Não é que Paulo não quis dizer, não é que Paulo recebeu ordens para não dizer, é que Paulo disse como dizer. Por isso ele vai dizer também em 1 Coríntios 2, que eu já citei aqui, coisas que jamais subiram ao coração humano, né? Coisas inimagináveis, que olhos jamais viram, né? Que nos dá a entender um mundo do qual não se pode falar. Não se pode não porque não é permitido, mas porque as palavras humanas não conseguem expressar o que nunca foi visto, né? Então aqui nós temos essa limitação da linguagem apocalíptica. O intermédio do anjo é uma marca do Apocalipse e da escatologia. E aqui, para quem gosta dos detalhes, né, dos dados que vão virar sabedoria, né, a profecia normalmente é dada diretamente. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né, o Senhor me apareceu e me disse, vai, né? Normalmente na escatologia, o elemento intermediário é um anjo. Então você vai ver o Apocalipse cheio de anjos, né? É um congestionamento de anjos para lá e para cá, anjo que sobe, anjo que desce, anjo que voa, anjo que vem, anjo que fala, né? Então o ministério dos anjos é intenso por trás das cortinas, né? Que agora estão abertas. Esse João atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. É interessante como aqui o Jesus Cristo é chamado testemunha. Isso aparece tanto no versículo 2 como no versículo 5. Jesus, a fiel testemunha. Vocês são testemunhas de Cristo. Vós sois minhas testemunhas, disse Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus. Mas há um testemunha ímpar de Deus. Esse é Jesus Cristo, né? Aquele que revela a Deus, aquele que nos dá conhecimento. Esse é então Jesus Cristo. E aqui tem como é que eu poderia dizer, um jogo de palavras, porque a palavra original é mártir, né? E eu já disse para vocês que a palavra mártir, né,
ela vai, ao longo da história da igreja, criando um conceito próprio, ao ponto de colocar como sinônimo dar testemunho e morrer pelo testemunho. Então aqui nós podemos jogar esses dois conceitos em cima de Jesus. Ele é o mártir de Deus e a testemunha de Deus. Seu sangue está presente aqui, né? Versículo 5: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. João vai dizer que o sangue de Jesus testemunha, né? Então, no final do primeiro século, sangue e testemunha já andam juntos, né? Nós tivemos que pegar uma outra palavra, uma palavra latina, né, de fora do grego do Novo Testamento, para recuperar a palavra do testemunho, né? Mas a palavra original é mártir, né? Aquele que deu sua vida por Jesus Cristo. Um outro detalhe muito importante aqui é a palavra em breve. E essa palavra em breve, que vai aparecer, por exemplo, também no final do versículo 3, tentem acompanhar onde eu estou sempre, se perderem, levanta a mão, tá? Então eu falei em breve no versículo 1 e próximo no versículo 3, e essa palavra vai aparecer na escatologia bíblica, no Apocalipse, sempre vai aparecer: eis que cedo veio, eis que breve veio. E do modo como nós usamos essa palavra, você pode pensar assim: caramba, alguém errou aí, né? Ou então Deus está atrasado, né? Está atrasado. Porque assim, se era breve, para pessoas que estão com a corda no pescoço, que estão com a espada ali no calcanhar, alguém errou, né? Já se passaram 1.900 anos, né? Arredondando 2.000 anos, né? A gente vai falar 2.000 anos por muito tempo, né? Na verdade, 1.900 por aí, né? Porque é no final do primeiro século. Porém, esta palavra breve não deve nos enganar. Ela não significa necessariamente logo, amanhã, mas ela significa que as coisas podem acontecer rapidamente. E esse aqui é o ponto incontornável do Apocalipse: a iminência dos fatos. Mesmo que você não saiba e não saberá a ordem do tempo, não saberá. Por isso Jesus nos proibiu de lidar com a questão cronos, né? Porém nos deu o conceito, né, que a gente estuda, do kairos, né? Esse tempo de Deus, irmãos, pode ser cortado. Esse aqui é o nosso tempo. O tempo, né? 2000, né? 2010, né? E vai, né? Não sabemos até quando, mas é assim que nós pensamos o tempo. Esse tempo de Deus, vou colocar aqui para não colocar antes, né? Mas esse tempo de Deus pode ser cortado abruptamente. Então é uma ilusão nossa pensar na história como uma linha do tempo ininterrupta. Isso é um modo de pensar ocidental. Não é o modo de pensar das Escrituras. Deus é o Senhor do tempo, e Ele pode cortar, alongar, encurtar esse tempo abruptamente. E esse é o fator iminente que todos nós temos que compreender. É dado que entra, né? Não para sair aqui um calendário, né? O que tem que sair é o senso de vigilância, né? É essa atenção ao tempo. Vou dar um exemplo sobre a questão do corte do tempo. Há eventos imprevisíveis que podem desacelerar ou acelerar a história, né? Então vou dar um exemplo simples, mas que todo mundo lembra. 11 de setembro de 2001. Um evento para nós, né, para a CIA, sei lá para quem, talvez era previsto. Para nós, pobres mortais que estávamos na rua, no shopping, no trabalho, lavando louça, né, etc., né? Um evento imprevisível, né?
mundo achava que o século tinha começado, 2001, 2002, não sabemos o que vem e tal. De repente, um evento imprevisível corta o tempo. E o ano de 2002 não segue a linha, corta. Não sei porque aqui eu pus para baixo, né? Mas poderia ser para cima, né? Corta o tempo. E a história é encurtada. Aquilo que poderia acontecer ao longo de 20 anos, 10 anos, 15 anos, violentamente, no choque de um avião com um prédio, a história explode, ela sai da linha como um trem que desencarrilha. E tudo que estava planejado, quem sabe pela CIA, pelos organismos de inteligência do mundo e tal, foram tomados de surpresa e o tempo encurtou. Essa é uma noção do tempo nas Escrituras, especificamente na profecia. Então, o fator de repente, né, o gatilho do tempo, ele pode mudar a história abruptamente, sem que a ONU esteja preparada, sem que qualquer pessoa esteja preparada. Essa noção de tempo é sabedoria. Não é dado. Se você me procurar, onde é que está isso na Bíblia? A gente vai ter que reunir vários dados para processar e chegar a essa conduta de sabedoria. Esse é um exemplo do que eu falei. Não basta citar a Bíblia. Ah, Jesus falou que ninguém sabe o dia e a hora. Ah, mas Jesus também falou, veio como ladrão. Paulo falou, não será agora, irmãos. Ainda é necessário que venha o homem e tal. Então as Escrituras jogam com esse conceito de cronos. Porém, a ruptura do tempo, alongamento do tempo ou encurtamento do tempo é algo que nós não podemos prever. Com isso, eu não estou querendo dizer que Jesus vem hoje, mas pode vir. Esse é o ponto. Não há cronos em escatologia. Não há calendário. Não há sucessão de tempo. Há o Deus que governa a história. E nós somos chamados, então, o quê? A fazer datas? Não. A vigilância. Né? A vigilância e a missão. Né? Olhei para a Keila aqui agora, lembrei do Perspectivas. Né? A missão. Né? A missão é isso. Né? A urgência de tempo. Né? Ninguém está vendo o calendário, mas nós temos uma missão urgente. Né? Por quê? Porque nós seguimos outro fruto, né, das Escrituras. Nosso tempo é outro. Né? Diga-se. Então, nesse texto aí, no original, o tempo é kairos mesmo, da palavra kairos, que é o tempo de Deus, né? E o próximo está relacionado a um ato de apertar ou de sufocar. Isso. Por isso a ideia de encurtar. Encurtar. Né? Eu fiz uma brincadeira no meu Facebook, acho que o ano passado, brincando com gestos messiânicos. Né? Gestos messiânicos são gestos individuais, pessoais ou de grupo que desconcertam a história, que podem mudar o curso dos acontecimentos. Então, o mundo diz para nós, não, as coisas são assim mesmo. Não, é assim que é a história, olha e tal, as guerras e tal. Não, isso não muda, isso é assim mesmo. É o curso da história. Mas tem certos gestos, e eu chamei de messiânicos, não porque é Jesus, mas porque é parecido com Jesus, gestos que podem mudar a história. Atitudes de sabedoria, atitudes no espírito de Jesus que podem mudar a história. Né? A Bíblia está repleta de gestos assim. Né? Os judeus falam muito sobre isso. Né? Nós perdemos um pouco esse conceito porque nós traduzimos o nome de Jesus para Cristo. E você olha para o Antigo Testamento e não vê Cristo. Mas se você lembrar que o nome de Jesus é Messias, aí você encontra os Messias, o povo do Messias no Antigo Testamento. Né? Então coisas que eram de acordo com a tradição, que é assim que se faz e tal, de repente um santo de Deus, um homem ou uma mulher, toma uma atitude completamente disparatada, rompe completamente, e dali o curso da história muda.
né? Então, atitudes corajosas, audazes, né? Eu penso, por exemplo, vou fazer essa pequena pontuação para sair um pouco aqui dos dados e vir para a história, né? Aquela negra americana, Rosa Parks, né? Quando ela se sentou naquele ônibus de branco e o motorista mandou ela dar o lugar, porque não era permitido um negro ficar sentado enquanto um branco estivesse em pé. O negro só poderia sentar no fundo do ônibus se tivesse lugar sobrando. E aquela senhorinha costureira, me parece, um emprego simples, acho que até empregada, não sei, não me lembro exatamente, mas uma operária, uma pessoa simples, sentou-se e não saiu do lugar. Mudou toda a história do racismo americano. Não resolveu o problema. Mas um ato na história, que a gente poderia dizer, é assim que é. É assim que é.